Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas 29 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 24 de janeiro, 31 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Umidade é de 70% a umidade relativa do ar. O primeiro destaque chega agora com o colega Lucas Abate. Lucas, mistério no sul do estado, a morte de um lutador de MMA. Olá, Lucas, bom dia. Bom dia, André, e para todo mundo que nos acompanha. Quem matou Michael Falcão? Um verdadeiro mistério que desafia a polícia agora lá na região de Pelotas, no sul do estado. O que se sabe até o momento, André? O lutador foi encontrado na madrugada de domingo com alguns ferimentos no abdômen e depois morreu durante atendimento no hospital. Quem matou e qual a motivação? Isso a polícia não sabe e daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes dessa história. Até já, obrigado Lucas, 11h30, atenção, novidades no caso do bebê encontrado morto aqui em Porto Alegre, encontrado na rua. O SBT contou esta história na semana passada e o destaque chega com Yasmin Luz. Oi Yasmin, bom dia. Oi, André, bom dia para ti, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a polícia identificou a mãe dessa criança, uma jovem de 18 anos. A gente mostrou aqui na semana passada no SBT Rio Grande. Esse corpo foi localizado em Porto Alegre pela polícia. Inclusive foi localizado no lixo, numa mata, para tentar esconder esse corpo. O porquê essa mulher fez isso e todos os detalhes da investigação daqui a pouquinho. Até já, obrigado Yasmin, 11h31 e da redação do SBT. Chega mais um destaque da manhã desta segunda-feira com ele, Guilherme Roquete. Qual é o destaque, Gui? Bom dia, André. Bom dia a todos. Uma rebelião no presídio lá de Uruguaiana. Ação e reação. Visita cancelada, colchão queimado. E foi assim que os presidiários acabaram fazendo no final de semana lá em Uruguaiana. Um verdadeiro motim, muito calor com essa queima de pneus e reforços que precisaram ser acionados pela SUSEP, André. Daqui a pouco mais a gente dá todos os detalhes dessa rebelião lá em Uruguaiana. Até já, Gui, 11h31, SBT Rio Grande, a sua companhia com esta super equipe de profissionais. Profissionais da frente das câmeras, atrás das câmeras, todos juntos, colocando no ar o SBT Rio Grande desta segunda-feira. A sua companhia na hora do almoço já está no ar. E olha só, atenção, você vai ver em seguida que os criminosos estão cada vez mais criativos. A moda agora é o golpe da pescaria. Atenção, mais um golpe novo na praça. É o golpe da pescaria. Já ouviu falar? Eu não tinha ouvido falar, não. Olha a história de um empresário aqui do Vale dos Sinos. Perdeu, sabe quanto, gente? R$105 mil. Sim. R$105 mil. Daqui a pouco o Lucas Abate vai explicar e vai mostrar pra gente, né, como que acontece esse golpe. E, inclusive, o Lucas vai dar dicas de como evitar, né, de que a gente seja a próxima vítima dos golpistas, dos criminosos. Em seguida, portanto, a gente traz os detalhes deste golpe, o golpe da pescaria. Pode uma coisa dessas? Em seguida, todas as informações, 11 horas e 32 minutos. Você quer cuidar mais do seu sorriso? Preste atenção nesse recado especial que a doutora Roberta, da Sorri Fácil, tem para você. Boa tarde. Chegou a hora de você conquistar o seu sorriso. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Roberta Biel e hoje estou aqui para conversar com você que sofre com a perda de um ou mais dentes e sente vergonha de sorrir. A Sorri Fácil tem tradição em implantes dentários em ajudar você a conquistar a sua confiança, com dentes fixos e de aspecto natural. O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples e que melhora a sua alimentação e garante a segurança do seu sorriso. Não perca tempo, a sua qualidade de vida é a sua maior prioridade. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code na clínica mais próxima de você. Ou ligue 0800 600 3130. Ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, há 15 anos conquistando sorrisos. Chegou a hora de conquistar o seu. Muito bem, 11 horas e 34 minutos. Atenção, mistério no sul do estado, em Pelotas. Quem matou Michael Falcão, o ex-lutador de MMA de 40 anos, foi assassinado na madrugada de domingo. Lucas Abate. O Michael foi encontrado ferido, caído na calçada e ainda vivo. O que é que a polícia sabe sobre o que aconteceu, esse caso que inclusive intriga a própria investigação, não é mesmo, Lucas? Conta pra gente.
sabe muito pouco, André, muito pouco sobre esse crime, esse mistério que intriga a zona sul do estado, principalmente a região de Pelotas. Isso porque, André, a polícia não encontrou testemunhas, não sabe motivação e muito menos tem suspeitos desse crime. O que se sabe então até o momento, André? Que o Michael Falcão, esse lutador de MMA, foi encontrado caído na calçada por volta das 2h45 da madrugada do último domingo, em frente a um bar no bairro Fragata. Ele foi levado com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o que tem de boletim de ocorrência da Brigada Militar, o ex-lutador tinha 2 lesões na altura do abdômen, o que seriam perfurações de faca. Mas junto ao corpo, vários cacos de vidro e também, segundo informações da Delegacia de Homicídios, isso poderia indicar que houve algum tipo de briga no local. Só que, como eu disse, não tem até o momento, André, testemunhas, pessoas que tenham presenciado o crime, a ação. Apenas as pessoas que localizaram o Michael já caído e com ferimentos, fizeram os primeiros socorros e depois encaminharam ele ao hospital, onde perdeu a vida. Mas para a gente compreender, para quem está chegando agora, 11h35, a morte de um ex-lutador de MMA, inclusive ele que já teve várias confusões, né? Durante a carreira, inclusive, não foi adiante na carreira, pelo que se sabe, justamente por outras confusões, inclusive uma briga que aconteceu em Santa Catarina tempos atrás. Agora, a pergunta que a gente faz é um mistério a morte dele, que aconteceu em Pelotas. Não se sabe, pelo menos, alguém que ele estava nessa festa ou daqui a pouco ele não estava nesse local, foi colocado ali na frente, quer dizer, lá dentro, se ele estava na festa, ninguém viu. Será que ninguém procurou a polícia, Lucas, para passar algum tipo de informação? Por enquanto não, André. Por enquanto, 0 testemunhas nesse caso. Nem testemunha que viu ele, reconheceu ele nesse bar, nessa festa instantes antes, ou testemunhas da briga ou da ação em si que gerou os ferimentos e depois a morte dele. É um desafio para a polícia, primeiro, encontrar essas pessoas, saber se de fato ele estava nessa festa. Isso vai ser feito também através de perícias, daqui a pouco com o celular dele, ouvindo amigos, familiares, para saber se ele iria nesse local naquela noite. E depois procurar também outras testemunhas, essas sim, que teriam presenciado o fato. Só que até o momento, André, e talvez até com a repercussão agora desse caso, essas pessoas procurem a polícia, até o momento ninguém procurou a Delegacia de Homicídios de Pelotas para relatar o que sabe, para relatar o que aconteceu. Até por isso, é um pedido da Polícia Civil que tenha uma cooperação de pessoas que estavam por lá, estavam nesse bar, passaram lá depois, que procurem a polícia e deixem seu relato. Mesmo informações daqui a pouco que pareçam pequenas ou sem importância, já servem para dar um início à investigação. Pois é. E também, André, neste momento, agentes procuram imagens de câmeras de segurança da região, que para tentar flagrar quem atacou o Michael, se houve uma briga generalizada, se foi um ataque daqui a pouco sem nenhum tipo de motivação. Isso também, câmeras de segurança que são procuradas pelos agentes da Polícia Civil vão ajudar bastante na investigação. Tá. E aí, agora uma dúvida que surge. Bom, há um mistério muito grande. Há muitas dúvidas com relação ao que aconteceu. Agora, a gente gostaria que tu repetisse para compreender o que se sabe de fato até o momento. Ele estava exatamente onde? Em que horário ele foi encontrado? Quem é que ajudou? Em que situação ele estava falando no momento que foi encontrado? Porque ele estava com vida ainda antes de ser encaminhado para o hospital, né, Lucas? 2h45 da madrugada do último domingo, André, durante esse final de semana. Foi encontrado em frente a um bar, na rua Major Francisco Nunes de Souza, no bairro Fragata. Estava ferido, aparentemente ali pelo que se tem no relato do boletim de ocorrência da Brigada Militar, com 2 perfurações na região do abdômen, que seriam de facas. Foi encontrado por pessoas que estavam passando ali na região, fizeram os primeiros socorros, chamaram a ambulância e ele foi levado então até o hospital. Nesse local, André, além do Michael, que estava caído, foram encontrados cacos de vidro. O que isso indica?
que houve algum tipo de briga, daqui a pouco alguma garrafa, algum copo quebrado ou até mesmo vidraça desse bar. Enfim, isso vai ser analisado também a partir de agora. Mas não se tem, André, o que aconteceu antes, que momento que ele ficou ferido, quanto tempo ele ficou caído na calçada. E isso segue sendo um verdadeiro mistério para a polícia, que pretende ouvir então, além das testemunhas que devem procurar a polícia, se apresentar, os amigos e familiares, para saber se ele frequentava esse bar, se daqui a pouco ele tinha algum desafeto, se estava sendo ameaçado ali, né, na cidade. Tudo isso vai ser analisado agora pela Polícia Civil. André, o corpo dele foi sepultado já no domingo, ainda no cemitério Santa Tecla, em Capão da Canoa, que fica na região de Pelotas. Os familiares, ainda bastante emocionados, abalados, não quiseram conversar com a nossa equipe, mas um amigo dele deixou algumas palavras que a gente pode ouvir agora. Infelizmente, perdemos um grande atleta dessa maneira trágica, triste, né? E estamos todos consternados, o pessoal da luta, o mundo do esporte todo, independente se é luta ou não, está consternado. E o sonho do Michael ultimamente seria ser treinador no outro país. Nós havíamos conversado bastante para que o Michael trabalhasse no outro país como treinador, porque lá os brasileiros têm muita fama e procuram muitos brasileiros, né? Então esse seria o próximo passo do Michael, trabalhar como treinador em outros países. Muito bem, 11h40, faltando para o meio-dia, o colega Lucas Abate contando o que aconteceu com esse ex-lutador de MMA. É um mistério, na verdade, não se sabe como que ele apareceu, se foi colocado, se foi jogado de dentro do carro. Ele estava na calçada por volta de 2 horas da madrugada, em frente a um bar em Pelotas, no sul do estado. Estava com 2 perfurações no abdômen, foi imediatamente encaminhado ao hospital e, em seguida, não resistiu e morreu. O que tem aqui, eu perguntei para o colega Matheus Schenck, do esporte, sobre o histórico dele, e o Matheus me disse o seguinte: ele tem 40 vitórias e 20 derrotas na carreira. Tinha, né? Michael Falcão chegou a competir em alguns dos principais eventos do mundo, como o UFC e o Bellator. Nos 2, porém, ele foi cortado após se envolver em problemas fora do ringue. E um destes problemas, a gente inclusive tem relatos e reportagens, uma briga que aconteceu num bar, inclusive, pelo que se sabe, em Santa Catarina, né, Lucas? Quer dizer, ele tem um histórico, não estou relacionando com o que aconteceu no fim de semana, mas faz parte da história dele, né, Lucas? Isso, uma confusão que aconteceu em Balneário Camboriú, em um posto de combustíveis, no ano de 2013. Até na época, essa confusão foi registrada por câmeras de segurança. Teve uma grande repercussão, até pela fama que o Michael tem e tinha também, principalmente naquela época em que estava nas principais franquias de luta do mundo. E por causa disso, ele foi banido de algumas competições. Mas, André, como você bem disse, tem uma carreira bastante consolidada no mundo das lutas. Aqui, ó, 60 combates e 26 países, tudo isso que ele lutou com o MMA. E, inclusive, chegou a participar em 2011 da maior organização que se tem, a maior franquia que se tem de lutas, que é o UFC, que é mundialmente conhecido, é a franquia mais importante relacionada a MMA. Ele chegou a disputar nessa franquia, mas foi demitido, foi removido da competição, justamente por causa dessa competição lá em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Essa confusão que teve lá. E ele abandonou, acho que a partir de 2011, 2012 talvez, Lucas, eu não sei se tu tem essa informação, a partir do momento que ele foi expulso, né? Ele foi expulso. Isso em que ano foi? A gente tem essa informação? Em 2011 ele foi expulso do UFC, mas depois chegou a disputar, até mesmo em 2013, chegou a disputar outras competições. A briga, na verdade, André, no posto de combustíveis em Balneário Camboriú, foi no ano de 2013. E em 2011 ele foi expulso do UFC, mas por um caso mais antigo, por uma briga que ele se envolveu lá no ano de 2002 e ele acabou sendo condenado por essa briga, então foi expulso do UFC. Aí partiu para outras competições. Em 2013 teve esse novo incidente lá em Balneário Camboriú e aí novamente ele foi expulso, foi retirado das competições e aí sim não disputou mais as grandes franquias. Tá certo, obrigado, Lucas. A gente segue acompanhando, afinal de contas a polícia passando agora o momento aí de dor da família, certamente vai ouvir familiares e para procurar entender, né? Procurar entender, porque afinal de contas tem que seguir a investigação para descobrir de fato o que aconteceu. Não sabe se ele brigou no bar, se ele brigou em algum outro lugar, se é que foi briga, né?
Justamente não se sabe se foi jogado ali ou se ele estava no bar. E é isso que faz então a polícia e a gente segue acompanhando. Muito bem, 11 horas e 44 minutos, 31 graus é a temperatura. Vocês lembram daquele recém-nascido encontrado morto aqui na rua, no meio do mato? Mato que estavam cortando, estavam fazendo a limpeza na rua quando encontraram um bebê. Isso foi aqui no bairro Medianeira, em Porto Alegre, gente. Pois agora tem novidades sobre este caso, porque a polícia localizou a mãe do bebê. Yasmin Luz, conta pra gente quais são os detalhes da investigação a partir do que aconteceu na semana passada, hein, Yasmin? No meio no mato, do lixo, André, as imagens fortes mesmo. Esse bebê localizado, então, já sem vida na semana passada no bairro Medianeira. A gente contou esse caso aqui no SBT Rio Grande. Bom, a mãe da criança foi identificada pela polícia. Uma mulher, uma jovem de 18 anos. André, ela não estava mais casada com o pai da criança. E sabe o motivo? O que ela alegou para ter tomado essa atitude, André? O quê? Ela não queria que a família descobrisse a gravidez, ou seja, por 9 meses ela conseguiu esconder que estava grávida e aí então ela teve essa criança durante a madrugada em casa e aí depois então ela abandonou essa criança no meio do mato, no meio do lixo, no bairro Medianeira, aqui em Porto Alegre. Só um pouquinho. André, a informação que a gente... Yasmin, desculpe, Yasmin, porque assim, ó, quem está nos acompanhando e ouve essa tua informação de que essa pessoa ganhou um nenê de madrugada, queria esconder da família, quer dizer, se tu não quer, não pode ter, ou até ali não... Gente, é inaceitável, porque uma pessoa que não pode mostrar que engravidou, bom, então pelo menos tomar cuidado. Agora, o que aconteceu? Escondeu 9 meses. 9 meses. E aí ganha um nenê dentro de casa e resolve jogando uma vida no meio da rua, na calçada, como se fosse um saco de lixo, como fez aquela senhora que, desculpa, não dá para chamar de mãe, aquela senhora no norte do estado que jogou o bebê recém-nascido, ganhou dentro do ônibus, jogou pela janela, da mesma maneira como esta jovem de 18 anos fez com essa criança na semana passada aqui em Porto Alegre. Gente, isso é inaceitável. É inaceitável tratar a vida de um bebê, é uma vida jogada desse jeito, como se fosse um saco de lixo. Gente, onde é que nós vamos parar? Onde é que a gente vai parar? E aí ela queria esconder, como aquela outra quis esconder também, a gravidez da família, jogando o bebê pela janela. E agora, Yasmin, a polícia precisa investigar se essa criança, quando foi jogada, estava com vida. Ou se já estava sem vida, também não se sabe isso, Yasmin. Não, gente, é inaceitável. Inaceitável, Yasmin. É inaceitável mesmo, André. A gente não pode nem chamar de mãe, porque mãe não faz uma coisa dessas. Em depoimento, essa mulher, ela disse que chegou a ouvir a criança chorar. Em primeiro momento, a gente pensou que essa criança já tinha nascido morta, mas em depoimento, essa mulher de 18 anos disse que ouviu a criança chorar, mas a delegada disse que o fato dela ter abandonado essa criança no local pode ter sido a causa da morte. Claro que isso vai ser apurado ao longo do inquérito. Então, como eu havia dito, essa mulher de 18 anos, ela morava próximo a esse local onde abandonou essa criança. Foi na semana passada, no bairro Medianeira, aqui em Porto Alegre. André, chamou muita atenção, repercutiu bastante. Então ela teve essa criança em casa, só que ao longo do dia ela teve que procurar atendimento em um hospital aqui da capital. Através desse boletim médico, então, a polícia conseguiu localizar essa mulher, identificar, então tomar o depoimento. E ela disse, então, que estava separada do pai da criança e fez o que fez porque queria esconder a gravidez da família. Olha. E como tu bem relembraste, André, em julho do ano passado a gente teve um caso muito parecido em Panambi, uma mulher que arremessou o recém-nascido de um ônibus. Naquela vez a criança teve mais sorte, né, e teve alta. Pois é, e essa mulher lá de Panambi, né, que não dá para chamar de mãe de fato, porque uma mãe protege, uma mãe cuida, né? E inclusive durante toda a gravidez, não passa 9 meses se escondendo de todo mundo, né? Esta mulher de 21 anos, moradora lá de 16 de novembro, mas que estava dentro do ônibus, né, quando jogou a criança pela janela, pois ela com 21 anos e ela foi presa
imediatamente foi presa. Não sei se é o caso dessa mulher de 18 anos, dessa menina de 18 anos. Não, menina não é, já tem 18 anos, já é maior de idade, que jogou a criança na rua aqui em Porto Alegre. Não sei se ela vai ser presa, até porque a polícia precisa de elementos para, né, solicitar a prisão e, inclusive, saber se essa versão ela é verdadeira. Naquele caso de Panambi, se tinha as imagens e tudo. Inclusive, naquela ocasião, a menina, essa mulher, né, que deu a luz dentro do ônibus, jogou a criança pela janela, ela foi indicando para o motorista do ônibus como chegar até a rodoviária, porque o motorista do ônibus não conhecia muito. E ela foi indicando com a maior tranquilidade. Maior tranquilidade. Imediatamente, então, a polícia pediu a prisão. Nesse caso de Porto Alegre, lógico que essa seria a versão desta mulher, que vai ter que ser confirmada a partir de agora também, através de imagens. E é isso que a polícia está na busca, até porque essa versão tem que ser confirmada também pela polícia, né, Yasmin? Isso mesmo, câmeras estão sendo buscadas ali na região. Até então, o que se sabe é só a versão dessa mulher que deu à luz, então, a essa criança, mulher de 18 anos. E relembrando Panambi, André, a criança chegou a ficar em estado gravíssimo, ficou semanas no hospital. E aí a gente fica pensando, né, apesar de, talvez, a gente não sabe a situação da mulher, mas a gente sabe que tem muitas pessoas na fila de adoção, muitas pessoas querendo ser pai, mãe, e aí a gente se depara com essa triste realidade, uma pessoa que não dá para ser chamada de mãe, atirando assim a criança, que pode ter morrido justamente pelo abandono. O Léo está me passando aqui informação, Yasmin, e lembrando que a polícia também tem algumas reservas, não está passando algumas informações a respeito deste caso agora recente que aconteceu aqui em Porto Alegre, que é revoltante. Como a gente disse, uma mãe protege, uma mãe cuida. Uma mãe tem a responsabilidade, né? Sabe fazer o bebê, né? Sabe fazer o bebê, tem esta responsabilidade de cuidar da gravidez e quando o bebê vem à luz, ela cuida, ela protege, ela alimenta. Neste caso, de novo, repetindo, em julho do ano passado, uma mulher de 21 anos, fazendo o trajeto de Porto Alegre até 16 de novembro no norte do estado, chegou em Panambi. Tá aí a imagem dela, isso já era depois, quando ela foi para a rodoviária lá de 16 de novembro, né? E foi até o banheiro, né? Ali ela pegando algumas coisas, parece que comprou algumas coisas, inclusive, né? Lembra que ela tinha comprado até maquiagem, algo assim? Algo nesse sentido. Foi fazer algumas compras, foi no banheiro e aí depois alguém foi buscá-la, né? Este é o caso da mulher de 21 anos, lá de 16 de novembro, e que também queria esconder a gravidez. Aquele negócio, saber fazer, sabe como faz, mas depois resolve desse jeito. É jogando pela janela, é jogando na sarjeta, assim. Isso é uma vida, gente. Essa criança que nasceu, que aparece, essa mulher aí, que jogou pela janela, essa criança, ela ficou em estado grave. Lembra o que aconteceu? Alguém viu, um caminhoneiro viu um corpo de um bebê e ele não poderia ficar ali, mas ele chamou a polícia. E aí a polícia foi lá e quando encontrou o bebê com vida. O bebê, como disse a Yasmin, né, teve que ser internado e depois melhorou. Diferente do caso daqui de Porto Alegre na semana passada, em que o bebê foi jogado na sarjeta, foi jogado no meio do mato que se crescia na calçada e no momento que estavam fazendo a limpeza da rua, encontraram o bebê que já estava sem vida. Então só encontraram porque estava o pessoal da limpeza fazendo ali a roçada. E sabe-se lá se essa criança também não foi machucada no momento que estavam passando ali, porque quem é que vai imaginar? Quem é que vai imaginar que pode ter uma criança ali dentro? E de acordo com a polícia, o Léo Bonesso me passa aqui agora pelo ponto eletrônico. Neste caso, Léo, é isso? Nesse caso, essa jovem de 18 anos que deu luz ao bebê disse que queria jogar no mato para esconder. É isso? Por isso que a criança está num pano verde, é isso? Enrolada com um pano verde, que é para esconder, que era para esconder. Aí responsabilidade para isso não tem. Para assumir a gravidez para a família não tem que esconder. E aí se resolve assim, dessa maneira, como se fosse um saco de lixo. Agora a polícia está juntando elementos. A polícia está muito reservada na investigação. Na esquerda aí da sua tela, é a mulher, depois de dar à luz, depois de jogar o bebê pela janela, desce do ônibus, vai ao banheiro, vai ao toalete, mas a polícia foi lá e prendeu ela logo em seguida. Prendeu logo em seguida. E à direita, o corpo desse bebê que foi jogado na semana passada
aqui na rua, no meio do mato, na Sarjeta, aqui no bairro Medianeira, em Porto Alegre. Então a polícia está fechando, Yasmin, as informações necessárias para daqui a pouco encaminhar, inclusive, um pedido de prisão dessa mulher. Não é mesmo? André, a gente tem a informação nesse caso de Panambi que, na época, a mulher tomou essa atitude porque ela não sabia quem seria o pai da criança. Essa menina depois foi chamada de Vitória, justamente porque foi uma vitória ela ter saído viva, né, de toda essa situação, e ela foi encaminhada para adoção. Pois é, e agora, portanto, se alguém puder ajudar com imagens, que dia foi exatamente, Yasmin? Que dia foi exatamente? Para quem está chegando agora... Para quem está chegando agora com a gente, 11h54. Quarta-feira da semana passada, André, e a gente trouxe a informação no SBT Rio Grande da quinta-feira. Pois é. Então, Yasmin, agora 11h55. Estamos mostrando mais um caso. A gente não tem nem como chamar. Tá aí a rua, bairro Medianeira, em Porto Alegre. Serviço de limpeza fazendo a roçada e, de repente, encontram um bebê, o corpo de um bebê na Sarjeta, em uma rua do bairro Medianeira, aqui em Porto Alegre. A polícia agora descobriu quem é esta mulher, porque ela foi buscar atendimento depois no hospital, queria esconder a gravidez, né? Queria esconder a gravidez, e aí, ao invés de buscar atendimento, de encaminhar para doação, qualquer coisa, gente, mas salvar a vida de um bebê. Ela é a mãe, ela que pariu a criança. Se importasse, né, André, com o bem-estar do filho, ela teria feito isso, mas deu pra ver que ela não estava nem aí, ou seja, a preocupação era esconder. Teu filho, largou ali abandonado, deu. A preocupação era esconder, a família não podia saber, e para esconder, bem escondido, ela jogou o corpo desse bebê. E aí se ouviu o choro, quer dizer, a criança, em algum momento ali, ela nasceu com vida. E aí, isso também a polícia está investigando. Agora, no momento que foi jogada, essa criança estava com vida ou não estava? Porque ela foi enrolada em um objeto. Pois é, segundo a polícia, agora a perícia vai confirmar. Mas tudo indica que estava com vida. Tudo indica que estava com vida. E é o corpo de um menino. O corpo de um menino jogado pela própria mãe, que deveria cuidar e deveria proteger. Ali, na rua, no bairro Medianeira, aqui em Porto Alegre, na semana passada, onde já estava muito quente, Yasmin. Já estava muito quente, já com as madrugadas quentes. Porque, pelo que se sabe, ela jogou durante a madrugada. E agora a polícia pede ajuda de pessoas que possam ter câmeras de segurança ou que tenham alguma informação para seguir com a investigação e daqui a pouco pedir, inclusive, a prisão dela. Como aconteceu naquele caso que nós mencionamos no ano passado. Até para saber se ela agiu sozinha ou não, né, André? Também tem que saber isso. Essa era a dúvida da polícia no caso do bebê lá de Panambi, da Vitória, quando foi jogada pela janela do ônibus do banheiro. Né? Tá aí a janela do ônibus, gente. Vocês não entenderam que imagem é essa na esquerda? É a janelinha do banheiro do ônibus em que a mulher jogou o bebê recém-nascido pela janela. Ou seja, não estava nem aí. E era uma das noites mais frias, eu lembro, uma das noites mais frias. O bebê que foi jogado pela janela, ainda bem que a Vitória foi encontrada, né? Foi salva e espero que ela esteja bem, ela se recuperou depois e foi encaminhada para doação. Agora, este caso desse menininho em Porto Alegre, semana passada, que a mãe jogou ele de madrugada, enrolado num pano verde, para se misturar com as folhagens na calçada. Gente, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar com isso? Aonde que nós vamos parar? Aquela preocupação, as duas, querendo esconder da família. Não podia a família saber e descobrir que elas estavam grávidas. Aí resolve dessa maneira. Uma joga pela janela, abre a janela e, ó, joga. Como se fosse assim, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó, um papel, ó. Assim, ó. Abre a janela do banheiro do ônibus. Assim. Sem preocupação nenhuma. É uma vida que tá ali. É uma vida, é um bebê. É a mãe que ficou 9 meses com o bebê na barriga. Se desvencilhando desse jeito, mas aonde é que nós vamos chegar? E agora em Porto Alegre, essa mulher de 18 anos, escondendo a gravidez, joga o bebê enrolado, a preocupação, num pano verde para se misturar com um matinho, para ninguém observar, ninguém ver, joga a criança também no meio do mato. E agora a polícia quer ajuda para identificar e saber se tem mais alguém junto que possa estar envolvido, Yasmin. André, a princípio a informação que a gente tem é que a polícia só ouviu essa mulher, essa jovem
de 18 anos. Ela não estaria mais junto com o pai da criança. Ela fez isso porque estava escondendo da família. A gente sabe muitos casos de mulheres que realmente só descobrem a gravidez no final dela. A gente não está dizendo que esse é o caso dessa jovem, mas pode ter acontecido, que ela não deve ter mudado muito o corpo dela. Mas ela fazer o que ela fez não justifica. Não justifica. A gente segue acompanhando. Obrigado, Yasmin, 11h59. Olha só, eu recebo, antes da gente ir para a redação com o Guilherme, a meteorologista Estael Cias nos envia o seguinte: Porto Alegre tem 32,8 graus agora, 32,8. A umidade é de 61%. Com isto, a sensação agora, 11h59, é de 40 graus. 40 graus. Daqui a pouco, a meteorologista Estael Cias vai explicar pra gente até quando vai esse calor. Já tem data marcada, viu? Já tem data marcada, Rafa. Já tem data marcada para terminar essa onda de calor. Nós já estamos aí fechando quase 2 semanas de temperaturas acima de 40 graus. Ontem em Porto Alegre teve muita gente que teve que sair de casa e ir buscar um hotel para aproveitar a piscina, ou gente que não tinha ar-condicionado. A situação, de fato, muito séria. E percebam que nessas 2 semanas, o que acontece? As paredes das casas vão aquecendo, as madrugadas quentes mantêm o calor nas paredes, na caixa d'água. Porque você tenta fugir do calor, não consegue. Ah, vou para aquela peça dentro de casa que é mais fresquinha, tá quente. Ah, vou tomar um banho para me refrescar? Tem que inventar um chuveiro agora para gelar, não para aquecer. É praticamente isso o que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul, sem falar de quase aí 300 municípios em situação de emergência. Imagens ao vivo de Gramado, em Gramado muito quente também, regiões da Serra chegando a 35 graus. Em Gramado agora, Léo Boneto, está quanta a temperatura? 32 graus, praticamente a temperatura aqui de Porto Alegre. Então, muito calor também na Serra, mas em seguida a meteorologista Estael Cias vai dizer até quando vai essa onda de calor. Eu só digo que essa semana a gente vai ter já um alívio. Em seguida a gente traz os detalhes. 12h e 1 minuto, coloca a sirene. Coloca a sirene. Detentos da penitenciária de Uruguaiana provocaram um incêndio, gente. Em meio a todo esse calor, temperaturas de 40 graus de dia, 41 graus, de noite um calorão. E aí, no final de semana, né, como protesto, eles colocaram fogo nos colchões. As imagens começaram a circular agora, mas foi agora no final de semana. O Guilherme vai explicar pra gente como tudo aconteceu. E olha, podia ter provocado isso uma tragédia dentro desse presídio em Uruguaiana, né, ô Guilherme? Até porque esse fogo aí se somou ao calorão lá de Uruguaiana todo, né, André? Mas o estopim para essa situação toda foi que a SUSEP determinou o fim das visitas no final de semana, nesse final de semana passado agora, justamente por conta dos casos da variante Ômicron da Covid-19. Então, os apenados acabaram se rebelando contra essa medida de não poderem receber mais as visitas dentro da cadeia. Colocaram, então, fogo em colchões em uma determinada área, lá uma das alas do presídio lá de Uruguaiana. Das 10 horas da noite de terça-feira foi quando, então, iniciou o combate ao fogo. Os bombeiros foram acionados, então conseguiram fazer esse combate aí nessa faixa das 10 horas da noite, ainda lá de sexta-feira, quando ocorreu, então, essa rebelião no presídio lá de Uruguaiana. Um dos agentes e 2 detentos, eles receberam atendimento médico, André, justamente porque inalaram fumaça. E a gente lembra agora recentemente da Boate Kiss, né, que tinha aquela questão da espuma. Sim. Pois aí, o colchão também tem bastante espuma. E tem, inclusive, André, alguns áudios dos próprios presos gravados e que circulam aí nas redes sociais do que eles estavam fazendo por lá. Eles, ó, tocando terror dentro do presídio. Vamos ouvir. Ouve aí. Meio-dia e 3 minutos agora. A visita pra nós que deu lá da arma, Esse é um dos áudios. A gente tem mais áudios, inclusive, que estão circulando aí pelo WhatsApp. A gente tem mais um outro em que os próprios presos estão ali, ó, um instigando o outro a promover a baderna. Vamos ver. Vamos lá, meu! Cadê a visita, meu? Se bater na grade. Isso. E nas portas também, porque muitas são portas fechadas. E agora coloca aquelas imagens ali do incêndio, também tem gravações e o pessoal narrando, né? Coloca aí. Põe o áudio. Essa aí é a chegada da polícia. Daqui a pouco a gente vê a do incêndio, mas aí tá a chegada do reforço. Aí, coloca o áudio. Aumenta o som. O bagulho tá pegando fogo! Fogo no rapaz!
Botaram fogo agora, ó. Meio-dia e 4 minutos, tá aí as imagens de um incêndio provocado pelos próprios presos em Uruguaiana. Foi na sexta-feira, né, Gui? Isso, noite de sexta-feira. Em protesto por restrições na visita. Isso ainda não ficou muito esclarecido, né? E aí eles colocaram fogo nos colchões, pelo menos 6 presos tiveram que ser medicados, porque inalaram muita fumaça. E rapidamente a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar essa rebelião que aconteceu aí, né, dentro desse presídio em Uruguaiana, com todo o calor que já teve durante o dia. E aí essa foi a maneira encontrada pelos presos para se rebelarem contra a limitação dos horários de visita. E depois, se a gente até puder explicar por que esses horários foram reduzidos e limitados, né? E ali aquele espelho que a gente consegue observar na imagem aí, uma pilha de colchões, né, Gui? Isso. E ali esse espelho aí era provavelmente um preso que não tinha acesso, usou como retrovisor um espelho, que eu nem sei se poderia espelho dentro da prisão, afinal de contas tem vidro, mas enfim, tá ali usando como retrovisor para poder mostrar o que acontecia lá no final do corredor, Guilherme. Exatamente, André, porque aí o que ele fez? Ele retirou um espelho para poder gravar a imagem com o telefone celular. Mas a situação lá em Uruguaiana, André, é que as visitas elas foram suspensas, não foi nem redução no horário, ela até foi suspensa de vez pela Superintendência dos Serviços Penitenciários por causa da questão das infecções pela variante Ômicron. Mas ainda no final de semana, depois os bombeiros conseguiram controlar esse fogo até as 10 da noite de sexta-feira, e depois, no final de semana, essas visitas elas continuaram suspensas e, segundo a própria SUSEP, não há ainda uma mobilização para que se retome essas visitas. Elas continuam completamente suspensas, não é possível fazer visita em função da questão da variante Ômicron lá no presídio. Ali a gente consegue observar no fundo do corredor a fumaça, olha só os pavilhões, olha ali dentro naquela janela, ali a gente consegue observar na janela muitos colchões pegando fogo ali nessa ala da esquerda, e à direita também, quando a gravação mostra, tem outra janela em que há muito fogo dentro. Há muito fogo dentro. Vamos colocar os áudios de novo. Tem áudios deles conversando, ou seja, tem telefone celular lá dentro. Inclusive, essa gravação aí que foi feita foi por quem, hein? Olha ali, olha esse corredor ali, ó. Porque eles jogavam os colchões pela janela, Gui, e aí iam colocando fogo. E aí eu te pergunto, como é que tinham acesso a fogo também, hein, Guilherme? Outra dúvida que fica, mas enfim, tá ali. Ali a gente mostrando, né, tudo que aconteceu dentro do presídio em Uruguaiana. Pode colocar o áudio, sobe o som aí pra gente. Pedala, vai. Isso é o quê? Empurrando o colchão para fora? Hein? Agora, tem uma confusão nisso, Guilherme, porque a própria SUSEP, que é a Superintendência de Serviços Penitenciários, há uma discussão em cima disso. Afinal, teve determinação para suspender ou não teve determinação para suspender as visitas, né, Gui? A gente está recebendo aqui uma atualização desse caso. Eu até estou olhando aqui justamente para o meu telefone, justamente para que eu possa trazer a informação. Nós estamos recebendo aqui agora isso. Mas a gente está recebendo, então, a nota aqui da SUSEP, então, em que registra realmente esse tumulto na penitenciária de Uruguaiana. Os apenados colocaram fogo, então, em diversos colchões e o Corpo de Bombeiros foi, então, acionado e conseguiu combater essa situação. Diz ainda a nota da SUSEP. Foi prestado, então, o serviço de assistência para os presos que inalaram fumaça, 6 deles, André, como tu mesmo já disseste, e depois de sanada a questão, os grupamentos, então, da Brigada Militar e da SUSEP ainda realizaram uma revista na madrugada de sexta para sábado, com um término por volta das 6 horas da manhã, para fazer um rescaldo aí, né, André? Até porque tu imagina só a situação que ficou lá dentro. Ainda está sendo, então, investigado o motivo desse tumulto, mas a SUSEP esclarece que, ao contrário, então, do que eu havia dito,
Não houve a limitação de visitas em nenhuma unidade do Rio Grande do Sul. Mas a informação que a gente tinha inicialmente era que o tumulto teria começado por isso. Agora, então, a gente tem essa atualização aqui. Diz que, então, uma equipe de corregedores foi enviada para lá, uma corregedoria da própria SUSEP, né? Assim como tem a corregedoria da Brigada, também tem a corregedoria da SUSEP, foi para lá, para Uruguaiana, para investigar o motivo desse tumulto. Mas os áudios ali, André, nos dão a entender justamente essa questão das visitas. Muito bem, 12h e 9 minutos. Para quem está chegando agora, são imagens. Foi sexta-feira à noite que aconteceu. Os presos indignados com alguma alteração, e isso a gente ainda não entendeu muito bem ainda, mas a gente vai correr atrás dessa informação. Os presos teriam sido proibidos de receber visitas. A informação que seria por causa da pandemia. Revoltados com isso, colocaram fogo nos colchões e a gente observa aí a quantidade de fumaça. Teve preso e teve servidor, inclusive, da própria SUSEP, que inalou fumaça e teve que receber atendimento médico. Agora percebam a panela de pressão que se transformou o presídio lá em Uruguaiana. A fumaça muito grande, 2 janelas a gente percebe em que o fogo toma conta, não é nem fumaça. Quer ver? Olha ali, ó. Ali também mais um foco de incêndio, porque eles jogavam os colchões pela janela. Olha aí, ó. A quantidade de colchão queimando. É uma espuma tóxica. Tá? É aí o momento da chegada, portanto, da Brigada Militar, do próprio Corpo de Bombeiros, que foi dar um apoio. Olha só, um dos corredores, uma das alas, a confusão lá dentro, a quantidade de fogo. Quem é que tá batendo? Põe o áudio aí, põe o áudio. Eles começaram a bater revoltados também. Eles batem naquelas portas ali de ferro, né, André? E aí fica todo esse barulho, ó. Agora a gente tem que esclarecer isso. Foi uma determinação do presídio. Olha o fogo na janela ali, ó. Foi determinação do presídio fechar ou foi uma determinação da SUSEP? A SUSEP diz que não. E é isso que a gente vai investigar. Esse caso aí é de um espelho usado por um preso que usou como retrovisor para mostrar o fogo lá no final do corredor. Agora, tu imagina, Guilherme, quem está nos acompanhando, o desespero de quem estava lá dentro e que aquilo ali podia se transformar numa bola de incêndio, um grande incêndio, com uma tragédia. Uma tragédia aí dentro. A gente sabe que Uruguaiana, Guilherme, isso é um outro problema que tem que ser discutido pelo próprio governo, está enfrentando uma dificuldade muito grande por causa da pandemia no que diz respeito aos argentinos, porque os argentinos, para entrarem de volta na Argentina, eles têm que fazer o teste de Covid. Dando positivo, eles ficam ali por Uruguaiana ocupando hotéis até testarem negativo e poder serem recebidos de volta na Argentina. Semana passada, mais de 25 casos positivos e por isto a prefeitura lá das cidades, os órgãos de saúde pública, muito preocupados com o crescimento da Covid no município de Uruguaiana. Então, entendemos que a situação é grave. Agora, tem que ficar claro se é uma determinação do presídio ou se foi da SUSEP, mas a SUSEP já disse que deles não foi. E por isso estão indo servidores da corregedoria, né, para fazer uma investigação e trazer, né, às claras o que de fato aconteceu. Agora, é uma panela de pressão. Sexta-feira à noite, revoltados com o corte nas visitas, os presos fizeram o quê? Colocaram fogo nos colchões e a gente observa pelas imagens gravadas, né, final de noite, início de noite, né, final de tarde, início de noite. Olha só a bola de fumaça que se formou junto ao presídio, Guilherme. E focos de incêndio, como a gente consegue observar nessa imagem, Gui. Olha ali, ó. Não, é a panela de pressão lá dentro, assustador. Tem aquele áudio deles gritando lá dentro, batendo nas grades. Isso não podia ter provocado, acontecido uma tragédia dentro do presídio do Uruguaiana. Escuta aí, põe o áudio. Cadê a visita, meu? Cadê a visita? E eles batendo na grade. Aí tem mais áudio gravado também. Vamos lá, meu. Pedala. Isso aí, certo? Pedala, joga aí pela janela e vai e coloca fogo. Pois tudo foi controlado, alguns agentes da SUSEP e alguns presos inalaram fumaça, foram atendidos. Agora, poderia ter acontecido algo muito grave. A SUSEP ainda, certamente, a Secretaria de Segurança vai emitir uma nota esclarecendo o que de fato aconteceu. 12h, 13 minutos agora, um jovem de 21 anos foi preso na fronteira oeste com drogas sintéticas. E olha, e uma boa quantidade de dinheiro sem procedência declarada. Vamos agora ao nosso giro de notícias. As porções de êxtase e MDMA, além de cerca de R$20 mil, estavam em uma sacola no porta-malas de um carro. O motorista do veículo, abordado sábado na BR-290 em Uruguaiana, disse que a sacola era de um amigo
e desconhecia o que tinha dentro. Apreendida numa casa em Alvorada, na região metropolitana da capital, uma grande quantidade de cocaína e crack pronta para venda. Os policiais também recolheram dinheiro e uma arma. 5 traficantes foram presos em flagrante. O motorista de uma BMW foi preso neste final de semana numa blitz na RSC 287 em Taquari. Ele circulava com placas falsas, como se o veículo fosse um carro oficial. Muito bem, meio-dia e 14 minutos agora. Em seguida a gente vai ter informações sobre um casal que foi morto a tiros. Repito, atenção, um casal que foi morto a tiros na frente de um bar em Farroupilha, na Serra. Em seguida a gente vai saber os detalhes. Em seguida o Guilherme Fadanelli vai atualizar para a gente o que de fato aconteceu. Meio-dia e 14, 32 graus a temperatura. Em seguida nós vamos falar, tem imagens aí de Porto Alegre, gente? Olha, este calor, gente, este calor que já estamos aí há 11, 12 dias, essa onda extrema está prestes a terminar. Gente, olha só imagens do Guaíba ao vivo. Ali lá na esquerda, me parece, lá não é a Ponta Grossa, não, lá ao fundo é a Ponta Grossa ou ali já é Guaíba? Gente, isso aí é pertinho do Anfiteatro Pôr do Sol, tá? O município de Guaíba do outro lado, a Ponta Grossa fica mais para a esquerda. Só para vocês terem uma ideia da seca do Guaíba e estas ilhas aí que se formam, inclusive mais à direita ali, chega a estar verde. Não é só o areião ali como do lado esquerdo, mas à direita já está brotando até crescendo vegetais ali, porque a seca está muito grande. Nós já estamos passando por um período de falta de chuva de alguns meses e depois dessa onda de calor, com 10 dias, 11 dias já com temperatura acima de 40 graus aqui no estado, 13 dias já? 13? Começou, foi no dia 12, né? Já com, então, 13 dias com temperaturas acima de 40 graus, é evidente que ali o Guaíba vai estar baixo, assim como tem uma imagem que a gente precisa mostrar uma hora dessas, na fronteira com o Uruguai, o Rio Uruguai, gente, o pessoal atravessando a pé. Você sabe o que é isso? O Rio Uruguai, as pessoas atravessando a pé porque o rio está seco. Gente, tem animais com sede no norte do estado, no oeste, né? Fronteira sul, Bagé, Uruguaiana. Um problema muito sério. E o que vai acontecer, resultado disso tudo? O preço dos hortifrutigranjeiros vão subir daqui a uns tempos e vocês vão ouvir. Foi por causa da seca, foi por causa das queimadas. Centenas e centenas de hectares queimados no norte do estado, numa área indígena, devido a focos de incêndio. Os bombeiros não têm nem o que fazer. Chegam lá e dizem, olha, é tão grande o incêndio que a gente só precisa controlar que não vá para cima das casas. Esta é a situação. Mas daqui a pouco, a nossa meteorologista Estael Cias vai nos detalhar até quando vai essa onda forte de calor. Como eu disse há pouco, 1, 2 dias com temperaturas altas a gente suporta. Agora com 13 dias, tudo está quente, né? Aquele quartinho na tua casa que é mais fresquinho, tu vai abrir a porta para ficar dentro, tu não consegue. É como abrir um forno para olhar como é que está a carne que você está assando e vem aquele bafo quente, é assim que a gente se sente. A água das torneiras, das caixas d'água, estão fervendo. Então, essa sequência de dias, olha só essas imagens aí de Bagé que a gente mostrou das queimadas, é uma situação muito séria, olha aí, né? Bagé também, hectares, cerca de 12 mil hectares queimados. Vocês têm noção do que é isso? Aquela imagem dos animais mortos também é muito triste, porque o que fizeram os proprietários aí das cabanhas, das estâncias? Eles abriam as cercas para os animais fugirem do fogo. Só que, infelizmente, muitos ou se perderam ou não tinha água para beber porque os açudes estão secos. Essa é a situação, é a realidade que nós vivemos. Mas em breve vão ter informação sobre a chuva que deve cair sobre o estado e a gente espera que principalmente nessas regiões norte, noroeste e oeste do estado, para recuperar um pouco a produção. Olha as imagens, gente, dos animais. Olha o que é isso. No nosso Rio Grande do Sul, os animais mortos com sede e pela queimada. Vocês têm noção do que está acontecendo? Famílias que perderam cabanhas, casas antigas, casas que eram de geração em geração, perderam campos, perderam animais, perderam a produção. A situação muito séria dessa seca que vive o Rio Grande do Sul e nós aqui no SBT que estamos alertando há muito tempo.
Então, há, de fato, de se fazer urgentemente, não sei se o Gui está me escutando, Guilherme Roquete na redação, há necessidade, Gui, de que o nosso Estado, sabemos que há uma série de questões ambientais e burocráticas para se abrir poço artesiano, por exemplo, mas é uma necessidade de se investir não apenas em poços artesianos, mas em barragens, em iniciativas, porque este é um problema muito grave de queimadas e que a gente não pode permitir que ano que vem aconteça de fato a mesma coisa, Guilherme. Pois é, André, o que a gente tem de informação é que uma iniciativa do governo do estado, o próprio programa já lançado, é abrir mais de 6 mil microaçudes aqui no Rio Grande do Sul. Já tem uma linha de crédito, já tem uma condição específica para esse tipo de financiamento. Agora, André, não é de hoje que acontece seca. Eu lembro lá do governo Germano Rigoto, estou falando aí 2005, 2006, e a gente já falava em problema de estiagem. Barragem lá em Pelotas, a Santa Bárbara, naquela época, ficou super abaixo do nível. E isso já é um problema que nos assola há muito tempo. Então, a gente não consegue enfrentar esse tipo de situação. Ainda que o tempo passe, a gente continua convivendo com isso e Parece tendo que perdas. esquece, né? Parece que a gente esquece. Aí já vem chuva, já recuperou, aí fica tudo para trás, vai no ano seguinte, começa tudo de novo. De fato, alguma solução tem que ter imediata. Muito bem, gente, meio-dia 19 minutos, coloca a sirene porque um casal foi morto a tiros na frente de um bar em Farroupilha, na Serra. E a motivação teria sido um desentendimento com um rapaz que estava no local. Bom, que tipo de desentendimento é esse, hein, Fadanelli? Em que leva as pessoas a simplesmente assim, resolve matando? Mas a que ponto que a gente está chegando, Fadanelli? Boa tarde. Boa tarde, André. Exatamente essa a pergunta que a polícia está fazendo e está investigando para entender o que motivou esse crime que ocorreu na noite de sábado, numa localidade um pouquinho mais distante do centro aqui de Farroupilha, ali no antigo desvio do pedágio entre Farroupilha e Caxias do Sul. É uma área de invasão, André, e esse casal, segundo testemunhas, estava embriagado. Segundo a polícia, Laurentina de Fátima Pereira, de 59 anos, e Ariomar Rodrigues da Silva, de 55, foram mortos com um tiro na cabeça em cada um. Nas proximidades ali do bar, na frente, a gente tem imagens para mostrar ali o bar, foi bem ali na frente onde tem essa imagem ali com uma areia um pouquinho mais clara, ali foi onde caíram os corpos. As investigações, André, elas ainda estão na fase inicial, mas chama atenção alguns fatos, olha só. Horas antes do crime, ali por volta das 8h30 da noite, a Brigada Militar já havia sido chamada para uma ocorrência nesse bar. Quem chamou a brigada foi a nora do Ariomar. Ela que cuida do bar junto com o marido, que é filho do casal morto. Ela chamou a Brigada Militar para registrar uma ocorrência de ameaça. O sogro estava ameaçando ela. Horas ali depois, momentos depois, teve uma segunda briga entre pessoas que estavam no bar. E a terceira ocorrência, a terceira briga, aí sim por volta das 11h30 da noite, envolveu esse casal e um outro frequentador do bar. As testemunhas não sabem o nome dessa pessoa, mas apenas as características físicas. Então, isso complica um pouco mais, André, as investigações. Mas, segundo essas mesmas testemunhas, eles estavam no bar, tiveram uma discussão forte, com muitos gritos, e aí resultou, então, nesses tiros, né, que atingiram o casal. Agora, o filho e a nora também estão sendo investigados, André, como o delegado nos explicou agora pela manhã. Vamos ouvir. Como eles estavam no local e teve um contexto antes de briga envolvendo eles, eles estão numa situação, obviamente não dá para dizer que tem uma relação direta entre a conduta deles e a morte, mas também não dá para desprezar por completo. Tanto é que a gente trouxe para ouvir, foi apreendido telefones celulares de ambos, a gente vai fazer uma análise aí e vamos verificar o que vai, as próximas, enfim, encontros que ocorrerão decorrente desses fatos. Muito bem, meio-dia 22 minutos, tá aí um casal que foi morto em frente a um bar em Farroupilha, na Serra, né, Gui? Exatamente, André. E esse casal, ele era proprietário desse bar e há poucos meses eles passaram para o filho esse bar e o casal foi morar em Caxias do Sul. Eu conversei agora pela manhã com alguns moradores dessa área invadida e eles me disseram que o casal sempre foi muito tranquilo com os vizinhos, dificilmente tinha brigas, enfim, e que foi uma surpresa o que ocorreu. Segundo eles, foi a primeira vez que alguém morreu ali nessa área onde essas pessoas moram, essa área invadida. Agora, uma outra coisa que também chama a atenção da polícia, André, é que foi
encontrado dentro do carro uma quantia em dinheiro, pouco mais de R$7 mil em dinheiro vivo dentro do carro. E a polícia quer saber a origem desse dinheiro. Certo. Segundo o delegado, pode não ter relação com o tráfico de drogas, mas uma origem, né, pode ter a ver com algum delito. Então, eles estão também investigando essa situação. Olha só, o Ariomar, ele tinha antecedentes por furto, embriaguez, lesão, ameaça e porte ilegal de arma. Já a Laurentina tinha antecedentes por ameaça e uma ocorrência por tráfico de drogas, mas essa ocorrência registrada ainda lá na década de 90. O delegado agora, André, está aguardando o laudo da perícia para saber exatamente quantos tiros atingiram. Uma primeira informação, como eu passei aqui, é um tiro na cabeça de cada um. Mas os moradores lá do local disseram que ouviram mais tiros. E como tinha muito sangue no local do crime, o delegado então está aguardando esse laudo da perícia para também descobrir qual arma foi utilizada no crime. E uma outra informação importante, André, agora de caráter geral. O delegado comentou que nessa época de verão, muito calor, as pessoas costumam ir para os bares e o número de ocorrências de brigas e desentendimentos aumenta bastante nessa época do ano. Tá certo, Gui, obrigado. E atenção, em seguida a gente vai trazer novidades sobre o caso daquele farmacêutico. Obrigado, Guilherme Fadanelli, direto de Caxias. Em seguida a gente vai trazer informações sobre sobre o farmacêutico morto aqui na Orla do Guaíba. Em seguida, o Gui vai trazer detalhes pra gente. Eu só quero rapidamente... vai ser o Lucas? Vai ser o Lucas? Tá. Vamos pro Lucas Abate, então. Lucas, traz os detalhes pra gente. O que tem mais de informação desse farmacêutico 33 anos, morador aqui de Paraí, no norte da Serra, que veio visitar amigos e conhecer a capital gaúcha quando ele foi metido numa briga. Na verdade, um amigo dele que brigou, ele foi defender o amigo e ele morreu. Isso aconteceu no final de semana passado, não nesse, né? Na semana passada. O que tem de novidades e informações sobre esse caso aí, hein, Lucas? Novas imagens, André, que a nossa equipe teve acesso hoje, que mostram mais de perto a briga, a confusão que resultou na morte do Felipe Moraes no domingo retrasado na Orla do Guaíba. André, até então a gente tinha apenas aquelas imagens que tinham sido divulgadas pela polícia, mais afastadas, que é de uma câmera de segurança da Orla do Guaíba, que mostravam apenas a movimentação, a correria ali na região bem próxima à pista de skate. E agora, André, essas novas imagens gravadas por testemunhas e que a gente teve acesso hoje a esse material. O que mostram essas imagens? A confusão, uma correria, até em determinado momento dá para ver um rapaz correndo atrás do Felipe. Esse seria um dos envolvidos no crime, não seria exatamente quem deu as facadas, mas estava envolvido nessa confusão. E um segundo vídeo também, André, que mostra já logo após a briga. Nesse momento, o Felipe já havia sido esfaqueado, levado 3 facadas na região do tórax e já havia sido levado ali para aquele ônibus da Brigada Militar que está logo ali atrás. Só que a briga ainda continuou por alguns instantes e é justamente isso que mostra o segundo vídeo. Esses vídeos, André, certamente... Aonde que estaria o farmacêutico para a gente entender ali Nossa, isso já era 5h30 da manhã, tá, gente? Já estava amanhecendo. Aí ele não aparece aí. Essa é a briga onde estava o amigo envolvido. E aí aparece um homem com uma faca. E a partir disto é que então o farmacêutico, ele entra na confusão para defender o amigo e recebe essas facadas. É isso, né, Lucas? André, o momento da facada não aparece nessas imagens. No momento em que já tem ali a briga terminando, numa segunda imagem, o Felipe já está sendo atendido lá naquele ônibus da Brigada Militar. Mas tem uma outra imagem, André, que aparece até um rapaz com o cabelo descolorido, que eles correm em volta de um poste. Dá pra ver que ele corre e logo na frente dele tá o Felipe. Eles ficam correndo na volta do poste. O Felipe é um que está com um colete preto e barbudo. Eu não deixava. Tá, gente, para quem tá chegando agora, 12h28, nós estamos recebendo agora essas imagens sobre a morte do Felipe, aquele farmacêutico que morreu em uma briga aqui na Orla do Guaíba. Né? Foi no final de semana retrasado. E aí a gente vê, ó, e foi na frente do ônibus da Brigada Militar, né? Bem na frente do ônibus da Brigada Militar ali, a confusão.
Só que tem um momento em que o Felipe aparece, ele não aparece recebendo a facada, mas aparece, como disse o Lucas, no momento que eles estão numa briga ao redor do poste. Ó, vamos tentar ver. Ó, vem, para aí só um pouquinho. Esse seria o Felipe? É esse? Esse atrás, tem um que tá com o cabelo, sim, tem um que tá com, é esse aí? É esse aí, é isso? É um que tá com, é um que tem, Lucas, uma tatuagem no braço esquerdo? Olha, André, eu não consigo também ver as imagens agora, é porque elas mas chegaram é o que agora, está correndo logo atrás do circulando tá com o cabelo... na volta do poste ali, tá com colete. Tá, é esse aí. É esse aí, porque ele corre atrás de um que tá com o cabelo, como é que chama aquele cabelo descolorido? É o platinado? Isso. Ele corre atrás desse rapaz aí que tá com o cabelo descolorido, correto? Tá. Isso aí. Eles estão correndo em círculo, na verdade, André. Praticamente um correndo atrás do outro ali. Tá, e para aí um pouquinho, ó. Volta ali, gente. Volta ali só um pouquinho. Percebam que é o que a gente mostrou e questionou. O ônibus da Brigada Militar tá ali atrás, ó. E nesse momento, e aquela situação que o Lucas explicou, se o número de policiais na beira ali, na orla, é pequeno para o tamanho da briga, é muito difícil, né? E a gente até compreende, mas aí fica a dúvida. Se não teria que ter mais policiais, isso já era de manhã, o pessoal bebendo, né? Olha ali, ó, ali aparece o Felipe, que é o que está de barba, isso? É, isso ali. Olha aí, ó, mais uma vez. Isso. E ali o Felipe está segurando alguém durante a briga, não é? Ele está segurando alguém. Ele está junto ali, quando o amigo dele entra numa confusão. E, ó, para aí a imagem, para a imagem. Tá ali o ônibus da Brigada Militar e a gente percebe, é alguém tentando entrar pela parte de trás, é isso? Solta aí a imagem. Alguém pedindo ajuda, talvez? Parece que tem gente ali na porta do ônibus da Brigada Militar. Correto? Mais de uma pessoa, inclusive. Mais de uma pessoa tentando ali, quem sabe, buscar uma ajuda dos soldados que faziam a segurança. Volta ali, aquela pessoa sai de dentro? Não. Aquele de branco ali, ele sai de dentro do ônibus ou não? Aquele ali que está com bermuda escura? Não, ele cruza pela porta. Ele cruza pela porta. Essas imagens, gente, 12h30 agora, chegaram há pouco, são imagens muito próximas da briga em que o farmacêutico de Paraí veio a Porto Alegre visitar amigos, conhecer a capital, foram para a Orla do Guaíba. Às 5h30 da manhã, o amigo que ele estava visitando se envolveu numa confusão, ele foi defender e aí levou 2 ou 3 facadas e morreu. Alguém com capacete batendo em outro ali. Aquelas confusões que a gente não consegue definir muito quem briga com quem. Até uma mulher agora ela tenta defender e separar. Né? E tá aí o momento que ele corre com o quê na mão, hein? Tá com uma garrafa, parece? Ele tem algo na mão que ele corre atrás desse que está com o cabelo descolorido. Ele tem o que na mão ali, hein? Ele segura algo, não sei se é o próprio telefone daqui a pouco. Né? Mas parece que ele tem algo na mão. Parece que ele tem algo na mão. Agora percebam, 5h30 da manhã, tudo funcionando normalmente ali. As carrocinhas. Ali tem 2 mulheres que me parece que entram pela parte de trás do ônibus da Brigada Militar tentando pedir ajuda. Vejam ali, ó. Até que elas estão juntas e aí depois se separam. Né? E é isso, a Brigada Militar, não sei se emitiu nota ainda sobre isso, a respeito da quantidade de policiais e mesmo a Guarda Municipal. Agora, o que ele carrega na mão? Tem um que carrega ali a faca, segura a faca. Foi esse que desferiu as facadas contra o Felipe, a gente não sabe. Né? Mas ele aparece ali, tem a imagem, né, da faca na mão deste rapaz. E o que diz a Brigada Militar e a própria Guarda Municipal? Tem alguma informação a respeito, Lucas? Isso, André. Com relação à Brigada Militar, a gente tem uma nota que foi emitida a pedido da reportagem, em que a Brigada responde que havia policiais ali e que quando começou a briga, eles pediram reforço. Só que foi uma briga muito rápida, que durou cerca de 1 minuto, como mostram as imagens do monitoramento da Orla e também agora essas imagens que a gente está tendo acesso agora, e que quando o reforço chegou ali, a briga já estava até mesmo encerrada. Então os policiais fizeram o atendimento, prestaram socorro ao Felipe, inclusive auxiliaram a levar ele até o hospital de pronto-socorro, onde ele infelizmente morreu. Então esse é o posicionamento da Brigada Militar, dizendo que até a chegada do reforço, mesmo que tenha chegado rápido, a briga tinha já se estabelecido e finalizado dessa forma. É uma situação, André, até na semana passada a gente trouxe esse relato que muitas vezes
vem dos próprios policiais. Se eles estão em número menor ao número de pessoas brigando, eles se colocam numa posição de risco e muitas vezes a única forma possível de fazer a intervenção é com arma de fogo. Então, para evitar qualquer tipo de confronto, qualquer tipo de dano ainda maior, os policiais têm que, de certa forma, se abrigar e pedir o reforço que foi feito nesse caso. Mas aí, Lucas, e aí, ó, respeitosamente, principalmente esses nossos soldados que ficam à frente dessas confusões, mas aí a gente precisa, e esse é o nosso papel, não adianta, a gente precisa questionar. Quando tem um jogo de futebol, se faz um cálculo do número de torcedores e proporcional o número de soldados. Tá certo ou tá errado o que eu tô dizendo? Tá certo. Tá certo. Quando, visivelmente, a gente vê na beira, ali na Orla do Guaíba, uma quantidade grande de pessoas se divertindo e bebendo a noite inteira, será que nesse momento não teria que ser acionada a Brigada Militar, Guarda Municipal? Quem é que aciona? Quem é que faz isso? Se teve falha ou não, eu não sei, não é eu que vou apontar isso. Mas a gente percebe que não há segurança suficiente. E eu não estou responsabilizando os policiais que estão aí, não. Eu estou discutindo e não estou nem procurando culpar alguém. Agora, é uma discussão que precisa ser feita. As pessoas precisam estar na orla e precisa ter segurança. Se não tem segurança suficiente, não dá para amontoar gente na orla. Até porque a aglomeração nessa época, pelo que eu ainda sei, não é permitido. Agora, ali na esquerda, segura ali um pouquinho. Vamos tentar descobrir o que o Felipe carregava na mão. Volta ali, me ajudem. Olha ali, ó. Ele carrega algo. Ele carrega algum objeto. Ele carrega algum objeto. Solta mais um pouquinho a imagem. Ele carrega, não sei se é uma garrafa, se é uma garrafa de água, se... eu não consigo identificar. Uma camiseta, mas camiseta de quem? Não sei. A gente está tentando entender um papel, um pano... uma toalha, talvez, não sei, mas ele está numa mão um objeto e na mão da esquerda. Não, na mão da direita. Mas, olha ali, ó, vamos ver direitinho ali, ó. Me parece que também junto o telefone, né? Ou uma sacola com os documentos, pode ser que sim, uma sacola, tipo uma sacolinha onde coloca o telefone, né? As coisas pessoais, pode ser que sim. Porque ele segura com a mão direita e com a esquerda. Vamos ver se ali aparece. Vamos ver se ali aparece. A gente não consegue identificar. E olha, quem estava na orla e estava gravando, não só pode, como deve colaborar com a polícia para, se tiver imagens, para esclarecer o que aconteceu. Agora, eu não sei quem é esse rapaz de cabelo descolorido. Eu não sei se sabem se ele é um dos vendedores, porque parece que a briga poderia ter começado com os vendedores ambulantes. Não sei se tem essa confirmação já, o Lucas. Se tem essa confirmação, como que começou a briga? Não, André, seria entre... É que às vezes começa... Seriam entre frequentadores, pessoas que estavam ali no parque. Sim, mas às vezes era bem naquela região dos ambulantes, uma região onde tem uma concentração, e eles se esbarraram, André. O que aconteceu? Se esbarraram. A namorada de um amigo do Felipe acabou se esbarrando em um desses envolvidos na briga. Começou uma briga entre o amigo do Felipe e essa outra pessoa, foi tomando proporções maiores e em determinado momento Felipe, que era lutador de artes marciais, tentou ajudar, tentou defender o amigo e foi o momento que ele foi surpreendido pelas facadas. Até por aquela imagem que a gente tem até congelada da faca, André, é uma faca que não era muito grande, então certamente pegou ele de surpresa também. Certo. O homem deve ter tirado do bolso, era uma faca que estava escondida e pegou ele de surpresa. Olha só, a briga, vocês perceberam, acontece à direita desse círculo. Põe aqui na tela, tem como a gente mostrar? Tem como mostrar aqui, se for possível? Bem essa imagem aí, aqui na tela tem esse círculo e à direita tem um gerador de energia aqui no canto. Aqui embaixo a gente observa aquele gerador de energia, movido a gasolina ou diesel, ele está aqui no canto. E eu não sei, a briga parece que é ao redor desse gerador de energia, tá? A briga acontece ali em determinado momento, quando alguém, inclusive, pega um capacete e com o capacete bate na cabeça de outro. Solta a imagem que eu vou mostrar essa hora aí para vocês. Pode soltar a imagem. Pode soltar a imagem. Aí é a hora que o Felipe corre atrás de alguém, não consegui ainda identificar o que ele carregava, tá? Não consegui identificar. Aí, ó. Aí, ó. Para aí um pouquinho, só um pouquinho.
Esse sem camisa, que aí eu já não sei se... Ó, esse sem camisa bate em alguém, tem uma senhora ali de preto que tenta puxar. Esse rapaz que está com boné, ele tá sofrendo ali e essa senhora tenta separar os dois, tá? Ali mais à direita, ó, a gente enxerga ali o gerador de energia, tá? Tem o gerador de energia. A briga está aí muito próxima, que eu já não sei nem se esse gerador é da própria... Olha, ó, volta ali, esse sem camisa dá um soco numa pessoa que está com um boné claro, tá? Esse sem camisa dá um soco nesse que tá com... Que é o com o cabelo... Ah, não, tá com um boné. É um boné claro, ó, dá um soco. Ele dá um soco nele. Segue a imagem. E tem alguém que vai agora aparecer com um capacete. Ó, segue agora. O cara sai e vai direto em direção ao ônibus da brigada, né? Ele vai ali em direção, mas nem fez menção de entrar. Aí agora vai aparecer... Aí, ó. Ali, ó. Ali aquela senhora que tentou afastar a briga. Pode deixar rolando a imagem. Aí a hora que o Felipe vem correndo atrás, ele vem correndo atrás, mas ainda está um pouco escuro quando aparece, foi antes, quando aparece alguém com capa... Aí, ó, tem um capacete ali, ó. Ali aparece um capa... Ah, não, mas isso ali tem dois com capacete batendo em pessoa. Ali, ó, estão os dois capacetes ali, é isso? Não, são imagens que, olha, elas vão revelando muita coisa, né? Agora, percebam que também a briga, ela ficou meio que generalizada, né? Ela meio que... Olha aí, ó, dois grupos brigando. Aquele sem camisa chutando um outro dando com capacete na cabeça de alguém e mais à direita uma outra briga. Então foram pelo menos 3 núcleos, né? É o que a gente consegue observar, né, Lucas? Quer dizer, a briga que se espalhou rapidamente. Isso, André. E até com envolvimento direto em relação à morte do Felipe, a polícia, pelo menos até semana passada, trabalhava com de 2 a 3 envolvidos diretamente na morte. Mas como a briga foi generalizada, outras pessoas acabam participando também das agressões em outros núcleos, em outras frentes, porque como envolveu pelo menos 2 amigos do próprio Felipe, ali, o Felipe, também do outro lado havia bastante gente. E ali tem alguém, volta um pouquinho antes, com uma vassourada, também batendo com um cabo de vassoura. Percebam, gente. A gente tinha que ter muita gente aí fazendo a segurança. Olha ali, ó. Volta ali um pouquinho. Ali, ó. Ali à esquerda tem um carrinho, ó. Aí, para aí, ó. Tá aqui, ó. Tem tipo um isopor aqui, um carrinho. Põe aqui na tela para mim, por favor, Fabiano. Aqui assim, ó. Em cima desse carrinho da esquerda, desse isopor, que é um isopor em cima de um carrinho, enfim, tem alguém aqui, ó, uma vassoura aqui, ó. Tá vendo? Larga a imagem, vocês vão perceber. Larga a imagem. Esse de preto que dá agora uma vassourada, ele dá uma vassourada no Felipe. Dá uma vassourada no Felipe na cabeça aqui, ó. Ó, olha ali, ó. O momento que o Felipe recebe uma vassourada. Recebe uma vassourada pelas costas, ó. O Felipe tá bem atrás desse poste aqui, ó. A hora que ele recebe a vassourada. Bom, o que a gente tem de informação que chega aqui para nós da Brigada Militar é o seguinte, ó. Nota que nos chega nesse momento. Aqui, ó. Atenção. A pedido, a Brigada Militar, através do 1º Batalhão, se manifesta a respeito da ocorrência dia 16 de janeiro, trecho 3 da Orla, por volta de 5h30, decorrente de causa ignorada, teve início uma briga. Se puder botar na tela também aí a nota, ó, por volta das 5h30, decorrente de causa ignorada, teve início briga próximo à pista de skate, tendo agressores e agredidos ocupado a pista da Avenida Edivaldo Pereira Paiva, sentido centro-bairro, papapá. Os policiais militares de serviço solicitaram via rádio apoio às demais guarnições. Conforme os vídeos gravados pelas câmeras, as agressões tiveram cerca de 1 minuto de duração. A briga já havia encerrado quando as viaturas de apoio chegaram. 1 minuto de briga, de acordo com as câmeras, é o que diz a brigada. A briga já havia encerrado quando as viaturas de apoio chegaram. Nesse momento, populares informaram que um homem estava caído no solo do lado oposto ao que ocorrera a desordem em meio aos veículos do estacionamento e fora da visão dos policiais que estavam na base móvel. Ou seja, aqui a brigada está dizendo que, ó, neste momento, populares informaram que um homem estava caído no solo, no lado oposto ao que aconteceu a briga,
em meio aos veículos do estacionamento e fora da visão dos policiais que estavam na base imóvel, no caso no ônibus. A vítima apresentava ferimentos nas pernas e costas, sendo que as pessoas que estavam com ele não souberam prestar informações a respeito do autor do fato. Os policiais militares acionaram o SAMU, que prestou os primeiros atendimentos e socorreu a vítima, onde sofreu óbito durante o procedimento cirúrgico. Por fim, informamos que foram tomadas todas as atitudes de responsabilidade da brigada referente a esse caso dentro do contexto apresentado e seguimos desenvolvendo ações para coibir crimes e proporcionar segurança a todos. Aqui a frase diz muito bem, proporcionar segurança a todos. O nosso questionamento não é ao serviço prestado pela Brigada Militar, porque a gente sabe o quanto que a mobilização ela é muito rápida. O questionamento que se faz, porque daqui a pouco é a própria prefeitura, com a guarda municipal, eu não sei, eu estou aqui questionando, gente, porque a gente ouviu o depoimento do padrinho do Felipe, ele disse quem vai ser o próximo. E aí a gente lembrou que antes do Felipe já teve um rapaz de 17 anos que levou uma garrafada. A pergunta é, tem número suficiente de segurança, tanto guarda municipal como polícia, brigada militar, na orla do Guaíba, num momento como esse? Me parece aos meus olhos que não. E é esse o questionamento e a dúvida que se põe, né, Léo Bonesso? Esse questionamento que é importante a gente fazer. Chega num determinado momento, tem 500, 600, 1000 pessoas na orla, não pode ter 1, 2 policiais. Né? Esse é o questionamento que se faz. Com relação a chamar apoio, isso foi tudo muito rápido. Né? Isso a gente não tem dúvida. Mas a questão é, a segurança naquele momento era o suficiente? Não sei. 12h 44 minutos agora. Chegou o momento do Minuto Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Neste janeiro branco, o Núcleo de Psiquiatria do Simers reforça a necessidade de atenção à assistência psiquiátrica, hospitalar também e ambulatorial, e valorização à vida. Medidas como estrutura física adequada, insumos, oferta de medicamentos, disponibilidade e valorização de médicos psiquiátricas nos CAPs, com remuneração digna e vínculo de trabalho qualificado, são imprescindíveis. Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Está aí o Janeiro Branco, o mês de atenção à saúde mental do Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Gente, golpes em contas digitais, muita atenção. Cada dia tem um golpe novo e agora nas contas digitais também. Então a gente está preparando, amanhã a gente vai trazer aqui em detalhes, né, com todas as dicas, porque é o chamado golpe da pescaria. Sabia dessa? Golpe da pescaria. Então tem que ter muito cuidado. Porque teve o caso de um homem aqui no Vale dos Sinos que perdeu R$105 mil. Saiu da conta digital dele. Como que isso é possível? O que acontece num caso como este? Tem ressarcimento desse dinheiro? Amanhã a gente vai trazer aqui no SBT Rio Grande todos os detalhes, tá bem? 12h46, a gente até ia apresentar hoje, mas para ficar mais completo a gente vai deixar para amanhã. A gente tem os assuntos hoje, diversos assuntos nessa segunda-feira, então a gente amanhã completinho com várias orientações. O golpe da pescaria invadindo a sua conta virtual. Tome muito cuidado, mas amanhã a gente explica em detalhes. 12h46 minutos, agora vamos falar do tempo. Você dormiu bem esta noite? E aí, hein? A menos que tenha sido no ar-condicionado, com ventilador junto e tudo mais. Olha, com certeza essa não foi uma boa noite de sono, né, com todo esse calor. Aliás, já são aí quase 15 dias de muito calor. Mas, pelo menos, uma boa notícia, eu não creio. Esse abafamento está com os dias contados. Estael Cias, nossa meteorologista, conversando com a gente em home office. Oi, Estael, boa tarde. Quando é que vai parar esse calorão, Estael? Pelo amor de Deus. Olha, André, realmente, vou te dizer que eu sofri também, porque essa noite teve várias quedas de energia aqui em casa. Aliás, minha casa foi destelhada pelo temporal ontem. Então, realmente, olha, senti na pele aí. A gente prevê, a gente fala e sente na pele o calor e os temporais também. Mas finalmente temos, olha, boa notícia, André, porque realmente, olha, os modelos indicam paciência. Hoje muito quente, aliás,
a sensação térmica, como tu já mencionou mais cedo, já passa de 40 graus aqui em Porto Alegre, temos 38 graus, temperatura. 38 graus agora em São Luís Gonzaga, que ontem teve 42. Então vamos lá, hoje para uns 42, 43 Santa Rosa, São Luís Gonzaga. Mas a umidade, Estael, aí a sensação é de, sei lá, quantos? 40? É perto de 50, com certeza, Viu exatamente. Porque a umidade hoje está muito alta e por isso segue o alerta para tempestades, assim como nós tivemos ontem, né? Chuva aqui em Canoas foi 40% da média histórica em menos de 1 hora, o que trouxe alagamento. Ô, Estael, tá aí o temporal ontem lá de Canoas e talvez a instabilidade na própria comunicação, né? Teve um corte com a Estael Cias. Agora o temporal muito localizado, porque no Vale dos Sinos, por exemplo, nem todos os locais teve vento forte assim. Em Canoas a gente viu, é meio que um núcleo, né, Estael? É um centro em que... Sim, são núcleos bem isolados, que a gente só consegue detalhar realmente no... Então, toda a região... Não tem jeito, Estael. Mas a gente tem a indicação para os próximos dias no mapa. Agora eu vou brincar de meteorologista, coisa que eu mais queria, Léo Bonesso. Pode botar aí nos mapas. Vamos então à previsão do tempo. Nos mapas, coloque aí, por favor, Léo Bonesso. Me ajuda aí, Léo. Ô, Fábio, me ajudem. Agora coloque os mapas aqui, por favor. Caiu tudo. Tá. Então, tá bem. Só porque eu queria... me baixou aqui o meteorologista. Então, é o seguinte... A informação que nos passou a Estael, e vocês viram que o contato com ela caiu, certamente por causa do temporal de ontem. Quarta-feira, de quarta para quinta, quarta-noite, vai ser a mudança, ou seja, aí a gente vai ter a mudança do tempo e, enfim, aí 2 semanas desse calorão é para ir embora. Não que não continue calor, vai ter calor, mas esta situação que a gente vem vivendo há 13 dias vai terminar entre quarta e quinta-feira, então cuidado com o risco de temporais mesmo assim, por todo o Rio Grande do Sul. Não me deram um mapa, eu queria mostrar aqui e fazer de previsão do tempo. Não, Léo disse não. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai contar que terminou a história de amor do atacante Douglas Costa e do Grêmio. E de milhões e milhões e milhões também. Em seguida a gente conta os detalhes. Até já. Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui na loja da Havan para falar sobre o Liquida Tudo Havan. É para quem quer começar o ano renovando tudo e economizando. São ofertas todos os dias que fazem seu dinheiro render mais. E o melhor, você encontra os mesmos produtos na loja e no site com ofertas iguais. Para toda a família começar o ano com o guarda-roupas renovado. Todo o setor em 5 vezes sem entrada e sem juros. Utensílios domésticos. Só a Havan tem uma linha exclusiva de louças de qualidade. São muitas opções para escolher a que mais combina com a sua cozinha. Tudo o que você precisa tem na Havan, celulares, TVs, eletrodomésticos e muito mais. Mas preste atenção, tem ofertas relâmpago que duram só 24 horas. Olha que incrível, todo o setor de eletro em 10 vezes sem entrada e sem juros. Não perca! E se você comprar com o cartão Havan, ainda esta semana, só vai pagar lá no começo de março. Dá para se organizar com as contas e fazer as compras sem se preocupar. O crédito é facilitado e o cartão não tem taxa de adesão ou anuidade. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e confira a seleção de ofertas imperdíveis no site havan.com. Pronto, já voltei. Olha só, exatos 8 meses foi o que durou a passagem de Douglas Costa no Grêmio. E não vai deixar saudade pra ninguém não, viu? Era 21 de maio quando um raio caía em Porto Alegre. Assim, o Grêmio confirmava Douglas Costa como o principal reforço dos últimos anos. E o mais caro. Com gatilhos periódicos, os salários giravam em torno de 1,5 milhão mensais. Uma história de exatos 8 meses que rendeu muito pouco. Discurso que virou só discurso mesmo. Esta cena aí, dele falando em entrevista coletiva, aconteceu só 3 vezes. Aliás, no retrospecto, só 28 jogos, 3 gols, 2 assistências, 2 lesões musculares, um casamento, 3 festas de casamento adiadas, um rebaixamento e um tchauzinho.
Negócio, para ser bom, tem que ser bom para ambas as partes. Né? Se só for bom para o Douglas, não vai acontecer. Se só for bom para o Grêmio, não vai acontecer. Nas poucas falas diretas com o torcedor, o discurso era sempre na linha de... Não tem desespero, não tem. Acho que nossas vidas seguem. Eu quero muito mais que todos vocês que eu obtenha o próprio sucesso dentro do clube que eu trato como clube do meu coração. Não foi bem assim. Além dos números ruins, teve treta com torcedores nas redes sociais. Redes que ele usou para afirmar, mais de uma vez, que iria ficar. Mas, na última sexta, Douglas deixou os treinos e começou a arrumar as malas. O raio caiu pela segunda vez em Porto Alegre, mas agora não vai deixar saudade alguma. Pois é, gente, que novela, hein? E quantos milhões, hein? Quantos milhões? 6 milhões ainda parece que o Grêmio vai pagar em longas prestações, mas isso nem faz mal, longas prestações, né, Guilherme Roquette? Hein? Não, pode? Não. 6 milhões, imagina só. Fichinha. Mas chegou, a relação pelo visto não dava mais. Talvez em outra oportunidade, não sei. Mas pelo visto o casamento agora pode sair, né? Não precisa lá esperar o mês de dezembro, talvez saia antes. Aproveita então, agora o calor. E vai um abraço pro Matheus Schenck, entrar ao vivo o Matheus Schenck. Mas a gente quer mandar um abração muito forte para o Matheus Schenck, que amanhã estará aqui trazendo todas as informações esportivas. 12h, 57 minutos. Vamos falar do tempo rapidinho, hein? Nosso também especialista no tempo, né? O Guilherme Roquette. Ô, Guilherme, a gente vai ter, olha só, gente, Santa Rosa, Noroeste, 42 graus hoje, hein, Gui? Essa aí é a previsão que a gente tem para agora à tarde, André, com possibilidade de chuva, inclusive, justamente porque a gente tem previsão aí de, assim como aconteceu ontem, aqui em Porto Alegre, em Eldorado do Sul, lá em Guaporé também na região, a gente também tem essa possibilidade de ter novos temporais. E um alerta vai aqui para metade sul, André. A gente tem aí, inclusive, o mapa das 72 horas para ver, porque assim como esse aí nos mostra chuva lá em Pelotas, nas próximas 72 horas a gente pode ter aí, André, a virada, então, do tempo. Certo. Em que hoje a gente está aí com as temperaturas altas e nada de chuva, mas aí a gente pode ter aí, segundo o que nos mostra o mapa da Estael Cias, até 100 milímetros, principalmente na metade sul do estado. Então esse é justamente o alerta, que na virada a gente vai ter muita chuva por lá. Eu achei que hoje eu ia poder mostrar os mapas, aí disseram para eu chamar o Gui, aí já me tirou também, né, Gui? A informação Gui, é essa. Brincadeira à parte, olha só, a gente vai ter agora o mapa aqui de Porto Alegre, hein, Gui? Ó, a diferença é quinta-feira, né, Guilherme? Exatamente. A virada é de quarta para quinta-feira, quando deve cair a temperatura 10 graus. O que significa aqui, ó, segunda, terça e quarta, essa chuvinha aqui, aquele risco do final da tarde, né, Gui? Exatamente, porque a gente já teve ontem e a gente precisa ficar atento sempre no final da tarde, que é quando as nuvens começam a se formar, especialmente acumulonimbus. Tá, então percebam, ó, de quarta para quinta-feira, de 37 na quarta, Porto Alegre vai ter 26 graus. Então, pelo menos aí até quinta-feira, a gente vai ter que suportar esse calor, tá? Gente, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Logo em seguida tem o SBT Notícias, inclusive com informações ao vivo aqui de Porto Alegre, tá? A gente volta amanhã a partir das 11h30. Hoje tem o 19h20, né? Segunda edição, com o colega Marcelo Chemalho. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de todos. Desejando já uma boa semana e até amanhã, tá bom?